Boa noite, gente. Sejam bem-vindas ao programa Momento Terapêutico. Esse programa tem o objetivo, de trazer um benefício de expansão da consciência, plantar a sementinha da confiança, porque eu acredito que quem confia em si mesmo desperta a confiança de outras pessoas e se conecta, com o seu dom e com aquilo que veio fazer no mundo, adquire uma força de realização. Então, por isso, eu foco tanto na confiança. E esse é o programa, então, que a gente vai trazer pontos para trazer mais clareza, mais conexão com você mesma, consciência e confiança. Para quem não me conhece, eu sou Daniela, Gestalt terapeuta há 10 anos, e eu ajudo mulheres a se tornarem confiantes e decididas em 8 semanas. E o tema da nossa live de hoje é como superar o medo de não se sentir capaz. Quem me conhece aqui sabe que eu gosto de definir o tema que eu vou falar, né? Não porque eu acho que vocês não compreendam o tema, mas para expressar com clareza a minha visão do tema, a minha maneira de pensar sobre isso. Então, o que é esse medo de não se sentir capaz? É aquele lugar que muitas vezes a pessoa se compara com outra, se sentindo inferior, não reconhecendo suas próprias qualidades, suas próprias características positivas, muitas vezes desistindo de tentar algo, às vezes o sonho dela, o objetivo, porque não confia que vai conseguir fazer, não confia que dá conta. E esse lugar é um lugar que nos torna muito vulnerável, porque ele mina a nossa energia, mina a nossa força de realização. Quem acredita, quem se conecta com esse medo, muitas vezes diz para si mesmo frases como: eu não consigo, eu não vou dar conta, eu não sou suficiente, tem outras pessoas muito melhores do que eu, elas mais capazes, com mais potencial, né? Então a pessoa fica ali nesse lugar de se depreciar, de não reconhecer o próprio valor. E de onde vem essa, esse medo, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu trabalho com o método TIP, né? Eu dei esse nome porque significa Método de Tesouro Interno de Potencialidades, porque eu acredito que todas as respostas estão dentro de nós. E aquilo que precisamos fazer é construir uma ponte através de um método, de um mentor, de uma terapia, de algo que nos ajude a nos conectar com as respostas que já estão aí e a gente não sabe usar. Então, é como uma pessoa que está lá aprendendo uma faculdade de odontologia, que vê todas aquelas ferramentas, sabe que tem as ferramentas, mas não sabe usar ainda, porque ainda não aprendeu. Muitas vezes nós somos assim na nossa vida. Em algum lugar a gente sabe, eu tenho uma ferramenta aqui que vai me ajudar, mas não consigo me conectar com ela, não consigo saber para que ela serve, nem pegar, né, nem ter consciência dessa ferramenta. Então, por isso, eu trabalho com o método TIP e com a criança interior. E esse tema, gente, tem tudo a ver com a criança, porque essa sensação de desvalorização pessoal e de insegurança começa lá na nossa infância. Lá atrás, e eu vou explicar um pouquinho sobre isso, e vou trazer um conteúdo para vocês que eu dou dentro do meu curso Sementes do Florescer. Hein? Então, eu vou fazer aqui uma pequena parte desse conteúdo para poder trazer e explicar esse medo, tá? Bom, quando a gente é criança, bebezinho ainda, do 0 aos 18 meses, nós estamos trabalhando, estamos recebendo, chegando no mundo e desenvolvendo a confiança básica. E o que é essa confiança básica? Ela está relacionada a um direito que todo bebê tem, né? Que todos nós temos, mas que muitas vezes não é atendido, que é de ser atendido em suas demandas, em sua necessidade, em sua plenitude, ser atendido completamente.
E o bebê nasce com muita demanda, né, gente? Quando o bebê chega numa casa, muda o ritmo da casa, muda o trabalho dos pais, a demanda se torna gigantesca. E assim é porque o bebê precisa de muita atenção, de muito cuidado. E muitas vezes, quando o bebê nasce, outras coisas estão acontecendo na família. Então, de repente, a família está passando por um problema financeiro, de repente, o casal não está bem, ou a mãe tem uma depressão pós-parto, ou está acontecendo, ou tem um outro filho já, bebezinho é o segundo filho, então a mãe está ali se esforçando para dar atenção para os dois bebês. O bebê chegou na vida do casal. Às vezes, o primeiro filho também traz esse lugar dos pais não saberem serem pais ainda. Então, nasce uma criança, nasce também um pai e uma mãe. E está todo mundo aprendendo a se relacionar ali, né? O bebê tem um ritmo próprio. E quando esse ritmo do bebê ele não é visto, não é atendido em sua plenitude, começa a surgir aqui um probleminha de confiança, porque é nessa fase que a gente está desenvolvendo a confiança básica. Então, a insegurança tem a ver com os nossos primeiros meses de vida, do nosso nascimento até os 18 meses. E como que isso acontece na vida prática, né? Então, imagina que o bebê mama, porque quando um bebezinho que chega, mama várias vezes na madrugada. E aí, de repente, a mãe começa a espaçar a mamada, a mãe começa, porque ela está cansada, gente, é verdadeiro isso, é real. A mulher fica exaurida depois de um parto, né? Então, as coisas acontecem simultaneamente, não são isoladas. E ali, nesse momento, às vezes, a mãe não dá conta de respeitar o ritmo do bebê que mama, sei lá, a cada 3 horas ou a cada 2 horas, que seja, porque o bebê mama né, no seio, põe para rotar, mama no outro seio, põe para rotar, depois faz dormir, então é uma demanda muito grande. E ali, quando o bebê não é respeitado no seu ritmo, né? Quando ele não é, às vezes a família tem um ritmo, não tem uma rotina certa para o bebê que está crescendo, uma hora certa do banho. Quando o bebê não é atendido na sua demanda completa, ele começa a ter aí, olha, não é consciente, presta atenção, porque um bebê não tem a razão, né? O lado racional desenvolvido. Então, passa muito pelo corpinho da criança, pelas emoções que a criança sente, tá? E esse é um estudo de William Reich, que ele fala sobre a prevenção da formação do caráter. Então, estou trazendo isso aqui um pouquinho para vocês saberem a fonte. Então, se o bebê é respeitado, ele começa a confiar nele mesmo, respeitado na sua livre demanda, ele tem carinho, ele tem apoio, ele tem toque, ele tem os desejos, nem é desejo, necessidade, porque o bebê não está nem com desejo, ele está com necessidade, conectado com a necessidade. Se elas são atendidas, o bebê começa a confiar nos pais, desenvolver a confiança básica, ok? Então, porque esse tema do medo de não se sentir capaz tem a ver com duas coisas: a insegurança e o valor pessoal, que ali na criança também desenvolve a partir dos 18 meses. Então, do nascimento aos 3 anos de idade, forma aqui a nossa capacidade de desenvolver confiança e valor pessoal, reconhecer o nosso valor pessoal. Então, dos 18 meses aos 36 meses, surge aqui um movimento natural e espontâneo que traz um segundo direito que todos nós temos, que é o direito ao próprio ritmo, a demandar suas necessidades e ser atendido, né? E ter uma autonomia, tá? Então, aqui, ó, o desejo de ser atendido é lá o segundo direito, tá? Lá do 0 aos 18 meses. Deixa eu corrigir aqui. Aqui, na fase dos 18 aos 36 meses, é um direito... Peraí, gente. O direito de ter autonomia, desenvolver autonomia, de explorar sua potência física e emocional, tá? E como que acontece essa questão?
O bebezinho nessa fase lá, ele está passando pela que a gente chama de adolescência do bebê, é o teste mais duro para os pais, porque aqui a gente chama de fazer pirraça, né? A pirraça, que a gente chama de pirraça, não é uma pirraça, é uma busca pela autonomia. Aqui, por exemplo, a criança começa a escolher a própria roupa, e às vezes ela põe uma coisa que a combinação não tem nada com nada, não combina nada. O sapato não combina com a roupa, que não combina com a meia, que não combina com a saia. A criança faz uma salada mista ali, né, de roupinha. Mas isso é por quê? Porque ela está buscando desenvolver a sua autonomia. E quando as crianças são muito corrigidas, muito comparadas, por exemplo, com seu irmão, ou com a sua irmã, ou com alguma outra criança, quando os pais elogiam outra criança e não elogiam o filho, ou quando os pais são muito rígidos com aquela criança, muito severos, muito duros, fazendo muitas críticas, né? Focando nos erros, corrigindo os erros da criança com muita frequência, a criança mina a sua força, o movimento espontâneo que está surgindo ali da autonomia e do valor pessoal ali surge dessa autonomia, surge o reconhecimento do valor pessoal e ela mina a sua energia. E ali ela começa a não reconhecer os próprios valores, e isso não é intelectual, lembrando, uma criança nessa idade não tem o intelecto desenvolvido. Então, para onde nós temos que olhar quando sentimos medo de não sermos suficiente, né? De não nos sentirmos capazes para a nossa infância? Lá estão os segredos. Eu falo que lá está o tesouro das nossas potencialidades e também das nossas feridas. Por isso o trabalho com a criança interior. Então é necessário voltar lá atrás para que você possa descobrir o que aconteceu. Então o que a gente pode fazer aqui? Buscar informações com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos mais velhos, com seus tios, com quem quer que seja, para saber como foi a sua chegada nesse mundo. Como foi o parto da sua mãe? Se você perguntar para sua mãe, por exemplo, se você amamentou no peito, a amamentação no peito traz esse vínculo com a mãe logo nos primeiros dias de vida e traz essa confiança, porque estabelece um vínculo muito forte. Se o bebê não mama no peito, ali já tem uma quebra do estabelecimento desse vínculo e dali dessa confiança básica, né? Então, é muito importante a gente olhar para trás, para a nossa história pregressa, para que a gente possa identificar o que aconteceu. E aqui quero fazer um parêntese, porque não é olhar para trás para culpar os pais, para criticar os pais, para chegar e botar o dedo no nariz, para você não me amamentou, você não me respeitou meu tempo de mamada, você isso, você aquilo, você só me criticava. Não, muitos pais, porque o que a gente passa para frente, o que os pais passam para os filhos, e os filhos para os netos, e sucessivamente, é aquilo que eles receberam. Então, lá atrás, quando a gente olha para trás, não existia uma busca do autoconhecimento, não existia uma busca, um olhar interessado, né, nas nossas potências, é o que eu chamo de lado humano e lado divino, tá? Lado humano, a nossa sombra, lado divino, a nossa luz, o nosso ego, a nossa sombra, a nossa essência, a nossa luz. Então, não existia isso. Agora que isso está desenvolvendo com mais clareza, agora que isso está sendo fortalecido. Então, muitos pais criticavam seus filhos porque acreditavam verdadeiramente que ao criticar e ao corrigir, estariam, como que fala? Estimulando os filhos a serem melhores, ou preparando o filho para a vida, porque falavam, a vida não é fácil, a vida é muito dura, então eu tenho que exigir do meu filho, porque a vida vai exigir dele. Então, e tudo na vida, outra coisa que eu trabalho são as polaridades, tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo. Então, às vezes, essa rigidez que causou a insegurança e que causou o desequilíbrio, o não reconhecimento do valor pessoal, também trouxe algum nível de benefício, porque tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo. Então, lá, quando você é muito criticado, muito corrigido, em algum nível você tentou se melhorar. Você, criança, tentou corrigir suas ações para agradar seu pai e a sua mãe.
Isso fez com que você se estimulasse a ser melhor. Claro que isso aqui, diante da insegurança e diante da desvalorização pessoal, talvez fique pequeno, mas o que eu quero dizer aqui é que nós precisamos sempre olhar com o olhar que enxerga o todo, não um lado só, né? Então, olhar para o olhar que os pais talvez tenham recebido essa criação, por isso eles passam essa criação. Os pais também têm as suas crianças feridas, suas dores emocionais guardadas, também se sentem inseguros, também não reconhecem o seu valor pessoal. Então, às vezes, não consegue nem ensinar isso para o filho. Então, o que eu falo? Se você tem filho, o que é o melhor caminho para você ajudar o seu filho? Trabalhar sobre si mesma, buscar dentro de você quais são as suas dores, quais são as suas travas, para que você possa se destravar, assim, não sobrecarregar o seu filho com os seus sonhos que não foram atendidos, com as críticas, com as crenças limitantes. Então, trabalhar o autoconhecimento não ajuda só você, mas ajuda direta ou indiretamente o filho que você tem. Então, por que que é importante a gente olhar para isso? Porque dentro de nós estão as respostas para todas as nossas questões, e são muitas as questões do adulto, gente, são muitas, muitos medos. A gente usa pouco o nosso potencial. Para reconhecer o potencial que a gente precisa ir atrás, a gente precisa crescer esse olhar do autoconhecimento. A gente precisa querer superar os desafios, querer enxergar o todo, como eu estou falando, enxergar o todo eu olho para essa situação e vejo que ela tem um lado positivo e um lado negativo. O lado negativo de ter sido muito criticado foi gerar insegurança e alteração, né, desequilíbrio no reconhecimento do valor pessoal. Mas qual que foi o lado positivo? Você se esforçou. E de tentar se esforçar para ser melhor, hoje você pode usar isso a seu favor. Mas você só consegue usar isso a seu favor quando você volta no seu passado, estando no presente, conectado com, por exemplo, no presente, algumas pessoas falaram lá, tenho medo de dirigir, não pego o carro para dirigir, não me relaciono mais porque eu tive decepções no relacionamento e agora não confio mais nas pessoas. Aí lembrando aqui, para a gente confiar no outro, a gente precisa confiar na gente antes. Para entrar no relacionamento não tem garantia, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. E não tem garantia. Se você esperar garantia para se relacionar, você não vai se relacionar nunca. Então, o que que precisa desenvolver? Confiança em você. Qual é a confiança que precisa para desenvolver um relacionamento? Se der certo, que maravilha, você vai saber se desfrutar, você vai saber abrir o seu coração para receber e dar amor, para trabalhar essa troca, para estar atento à balança do equilíbrio nessa troca de amor, né? Mas e se der errado? Se der errado, você não nasceu colada com essa pessoa, né? Até gêmeos nascem no mesmo lugar, num momento diferente, em corpinhos diferentes, a não ser que aconteça alguma anomalia, mas em corpinhos diferentes, mesmo estando dentro do mesmo útero. Então, você não nasceu colado naquela pessoa e você tem recurso dentro de você suficiente para seguir adiante, apesar da tristeza, apesar da dor da separação. Né? Quando uma pessoa morre, não está no nosso controle a vida e a morte. Então, quando uma pessoa morre, o que que acontece? Você segue vivendo. Você passa pelo luto, você tem dores profundas, saudade, tudo, mas você segue vivendo, você está aqui. Então, por que que é importante a gente olhar para isso? Para que a gente tenha uma vida bem vivida, para que a gente possa encontrar as nossas potencialidades, para que a gente possa fazer diferença no mundo, para que a gente possa encontrar o nosso dom e fazer o bem para nós, para quem está à nossa volta e para todas as pessoas. A gente tem uma razão de estar no mundo. A gente não veio para cá aleatório, vem fazer nada aqui. A gente tem um propósito. E quando você encontra a sua força interior, que está relacionada à sua confiança e o reconhecimento do seu valor pessoal, você consegue fazer diferença, não só na vida adulta, na sua vida, na vida individual, mas na vida das pessoas que estão à sua volta. Quiçá na vida das pessoas que você nem conhece direito com tanta proximidade, né? Você pode se tornar, por exemplo, o exemplo para alguém, né? Então, assim, tem muitas maneiras da gente fazer o bem e encontrar as nossas potencialidades. Tá? Então, lá nessa fase da infância que eu falei, dos 18 aos 36 meses, é onde a gente está desenvolvendo a nossa potência,
é onde a gente está desenvolvendo as nossas virtudes de autonomia, de vontade própria, do valor pessoal, da apropriação do corpo e das emoções, do sentido de organização. Olha que interessante. Quem teve alguma dificuldade, passou alguma questão lá entre os 0 e 18 meses, tem o seu tempo perturbado. Então, sabe aquelas pessoas que chegam sempre atrasadas? Ou que chegam muito adiantadas? Elas provavelmente algo aconteceu nessa fase dessa vida que perturbou o tempo dela. Então, às vezes, os pais exigiam muito da criança, exigiam além do que a criança dava conta, do que o bebezinho dava conta, né? Atropelando o tempo da criança. Então, aquela pessoa fica com o tempo perturbado. E nessa fase aí dos 18 aos 36 meses, o que acontece aí quando você passou lá na sua infância por alguma questão? A questão da organização está relacionada aqui também. Então, talvez você fique um pouco desorganizado, meio bagunçada. Então, é muito interessante, né, a gente aprender sobre isso. E, e o que acontece quando você fica travada nesse medo de não se sentir capaz? A sua vida fica limitada. Você não usa as suas potencialidades. Você não desfruta, você não arrisca. Você fica presa, né, nesse medo, fica presa em um lugar assim, você não tem gente que não experimenta nenhuma comida nova. Vai em um lugar ali e isso reflete no medo, tá? De não se sentir capaz, porque isso diz da capacidade que a pessoa tem de arriscar, de ir além, de fazer coisas novas, de trazer experiências novas, experiências corporais, experiências degustativas, né? Então, conhecer um país novo, tem gente que não gosta de viajar, porque não gosta de conhecer um lugar novo, porque teme ficar perdido, né? Porque teme, e se eu me perder do meu marido num país diferente, e se eu não sei falar a língua? Então a pessoa começa a ter tanto medo que ela nem vive a vida, fica travada mesmo. E o mais importante, gente, não reconhece as potencialidades que tem, não usa o dom que tem para fazer o bem para si mesma e o bem para o outro. Daqui a pouco eu leio os comentários, tá bom, gente? E tem hora que quando eu falo assim, muitas pessoas falam comigo assim, Daniela, mas eu não sei o que aconteceu na minha infância nesse período. Eu não me lembro, obviamente você não se lembra, você era um bebê, né? E a consciência, o intelecto do bebê é o menos desenvolvido, 3/4 do cérebro desenvolve depois que a gente nasce aqui ao longo da vida, né? Ao longo da infância, especialmente. Então, obviamente você não se lembra, mas o seu corpo se lembra. E você tem um registro de uma memória inconsciente. E por ser inconsciente, você obviamente não se lembra. Mas existe técnica, existe recurso para que você tenha acesso consciente ao seu inconsciente. E aí você. E esse é o método, né? A criança interior que eu trabalho é exatamente para isso, para trazer do inconsciente. Existem ferramentas, tá? Para que você possa colocar luz nesse inconsciente. Então, para que o que aconteceu lá está registrado no seu corpo. E às vezes a gente fazendo alguns movimentos, a gente destrava algumas questões importantes. Então, o corpo também é uma ferramenta, não só o corpo, tem muitas, mas o corpo é uma das ferramentas. E aqui eu vou contar um caso para vocês. Eu também sou fisioterapeuta, eu já tive clínica de fisioterapia, e teve uma época que eu atendia um gerente de um banco. E esse gerente desse banco, ele era extremamente educado, mas muito reservado, muito fechado, muito tudo, assim, contido. Mas uma pessoa extremamente educada e fina, elegante mesmo. Em um determinado momento, ele veio para trabalhar dores, né, cervicais. Em um determinado momento, eu estava ali dissolvendo o que a gente chama de ponto gatilho, trigger point, que são pontos, né, esses nódulos que a gente encontra no corpo, que a gente sente umas bolinhas, né, duras aqui assim,
eu estava dissolvendo esses trigger points dele, e do nada, gente, absolutamente do nada, ele despencou a falar de um chefe dele. Não, porque e o meu chefe é assim, o meu chefe é assado, e nananã, e nananã, nananã, e foi falando, 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 falando. Ele ficou, assim, uns 15 minutos falando, sem exagero nenhum. E enquanto eu liberava as tensões do corpo dele, os trigger points, aquele ponto da musculatura liberava a fala dele, coisa que ele nunca tinha feito nas sessões de fisioterapia, ele danou a fazer. Então, o corpo é o registro da nossa história, desde a nossa concepção até o nosso último dia de vida. É como se fosse um diário. Todos os dias ele registra. Então, por exemplo, se você está lá trabalhando e seu chefe te chama a atenção, ou se você lida com o público direto, alguém chega para fazer uma reclamação, pode perceber que o seu corpo trava, né? Os ombros elevam, dá às vezes uma dor de cabeça, às vezes dá uma dor nos ombros, dá uma travada na coluna, o corpo reage a tudo que a gente vive na nossa vida. E não só reage, mas registra. Ele faz um registro muito grande. Então, para as pessoas que falam, eu não me lembro da minha infância, tá tudo bem não lembrar. Não tem como mesmo lembrar, né, da memória de quando você tinha meses de vida, não tem como. Mas, independente de você lembrar ou não lembrar da sua história, existe técnica, existe recurso para trazer para o consciente, né, as informações que você precisa para ressignificar a sua história. Por exemplo, nesse caso que eu estou contando, desse homem, que enquanto eu destravava a musculatura dele, ele destravava a língua e falava, 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 ele se deu conta da raiva que ele tinha do chefe, que muitas vezes ele reprimiu, né? Ele chegou a expressar. Nossa, eu nem sei o que me deu para falar tudo o que eu estou falando, mas eu estou com tanta raiva. Então, do que estava lá, reprimido, né? Às vezes até consciente, mas não tinha espaço para expressar. E a gente precisa expressar os nossos sentimentos, lembrando que nós temos direito de expressar nossos sentimentos, mas nós não temos direito de machucar a outra pessoa. Nós não temos direito de invalidar a outra pessoa, né? De desrespeitar a outra pessoa, seja ela quem for e que estiver envolvida com a nossa história. Mas existe técnica, existe recurso, né? Então, não fique travada porque eu não lembro, tá? E o que que a gente precisa fazer para trabalhar esse medo e conseguir superar e encontrar a sua capacidade interna? Primeiro ponto, eu vou falar alguns pontos aqui, tá? Primeiro ponto, buscar o caminho do autoconhecimento. É nele que você vai achar as respostas que você precisa, porque elas vêm de dentro de você e não de fora. Quanto mais você busca informação com o outro, o que você faria no meu lugar? O que você acha que eu devo fazer? Me fala, me dá um sinal, me dá um caminho direcionado, sem que você escute a você em primeiro lugar, você não resolve a sua dificuldade, você não resolve o seu conflito e o seu medo. Muito pelo contrário, você se torna cada vez mais insegura, acreditando que o outro tem que falar para você o que fazer, porque você não é capaz de decidir ou de realizar. Então, aqui, ó, às vezes, algumas atitudes, em vez de ajudar, complicam. Então, por que que o caminho do autoconhecimento traz luz para essa questão? Porque olha para a sua história, olha para você, reconhece o que você passou, e aí vê um ponto de dor. Imagina, você foi muito comparada com a sua irmã. Toda hora seus pais falavam, nossa, mas você é muito diferente da fulana. Fulana é tão boazinha, fulana é tão responsável, fulana só tira nota boa, fulana é isso, fulana é educada, você é rebelde, você não tira nota boa, você não sei o quê, você desobedece. Falas assim para uma criança fazem com que ela não perca o reconhecimento do seu valor. E se você identifica, né, com essas técnicas que eu estou falando, você começa a ressignificar frases. Você com você mesma, você com a ajuda de alguma pessoa, né, de um terapeuta, de um mentor, você começa a ressignificar frases. Então, por exemplo,
ou se você se compara muito com o outro, né, essa comparação da infância pode gerar em você uma atitude, um ciclo repetido de se comparar com o outro e se sentir sempre inferior. Então você começa, como é que a gente ressignifica? Por exemplo, imagina que eu olho para alguém e falo assim: "Nossa, fulana é tão decidida, fulana é tão capaz, olha só como é que ela é organizada, como ela é bem-sucedida, que casamento maravilhoso que ela tem, cresceu na carreira, essa mulher é sensacional". Se eu olho comparando a mim com ela, eu deprecio a mim e aqui surge até um certo nível de inveja. Olho para o outro com uma certa inveja do que o outro tem. E como é que ressignifica isso? Eu posso chegar para aquela pessoa, eu posso olhar para aquela pessoa, em vez de com um olhar de querer ter o que ela tem, sem fazer o que ela fez, você vai atrás daquela pessoa e fala: admiro você, admiro o lugar que você chegou, admiro onde você, aquilo que você conquistou, e queria que você me falasse como você fez para chegar nesse lugar. Não significa que a história dela vai ser igual à sua, mas quando você olha para a história dela, você vai ver que ela é muito parecida com você, que ela teve medo, que ela teve dúvida, que ela se sentiu insegura, que ela ficou noite sem dormir. Aí você fala assim: poxa, nossa, a gente olha para essa pessoa, a gente não imagina que ela é assim. A gente olha para essa pessoa e não imagina que ela tem insegurança, e ela tem, e ela tem. E talvez ela tenha também olhado para outra pessoa e tenha se sentido inferior à outra pessoa. E aí começa você, quando você fala assim: nossa, ela passou por isso e conseguiu, eu posso conseguir também. Aí vira para você, aí você ressignifica a história e ela vira para você um exemplo a ser seguido. Você olha para ela com uma certa admiração. Então, por isso é importante voltar para dentro da gente, para a gente primeiro entender o que a gente sente, dar nome. Tenho medo de não ser capaz. E qual que é a minha história? O que aconteceu na minha vida? Eu fui muito comparada? Eu fui muito criticada? Eu fui muito exigida? Precisava agradar o tempo todo? Eu, por exemplo, ouvia frases na infância de quando eu chegava com um boletim naquela época bom, alguém falava para mim: "Você não fez mais que a sua obrigação", não tinha elogios na história, não tinha reconhecimento. Como foi a sua própria história? Saber disso, porque aí você começa agora a identificar os seus pontos fortes. Você começa agora: "Eu posso não conseguir, não posso não ter chegado profissionalmente onde eu queria", mas olha para trás e vê o quanto você já caminhou até aqui. Antes você não tinha nenhuma profissão, aí você foi lá e fez uma faculdade, ou mesmo que você não tenha feito, você foi lá e arrumou um emprego. E aí você passou de um emprego para o outro, você começou ganhando um tiquinho assim, hoje você já ganha mais. Então, uma coisa que ajuda a superar esse medo e reconhecer o valor, é olhar para a sua própria caminhada aqui na vida presente e ver o quanto você evoluiu, o quanto você cresceu com determinadas atitudes, de onde você saiu e onde você chegou hoje. Mesmo que você não tenha ainda chegado onde você quer chegar, mas onde você está hoje? Validar o seu caminho, validar o seu processo. Ser você mesma a pessoa que se reconhece, que vê o valor pessoal, que reconhece, que alimenta a chama da confiança. Outra atitude, pessoas que passam por esse lugar, né, de não se sentirem confiantes e não reconhecerem seu valor, tendem a não finalizar as suas atividades. Então, por exemplo, começa a ler um livro, interrompe no meio do caminho. Aí começa a fazer um trabalho, não entrega. Aí começa a tem uma ideia muito legal e fala assim: "Nossa, vou desenvolver esse projeto", e não vai para frente. Põe no papel e não vai para frente. Então, se você tem essas atitudes, se você vê esses ciclos repetindo na sua vida, sinal de que você não está reconhecendo o seu valor, de que existe uma insegurança em você que trava o seu crescimento, que trava a sua fluidez na vida, o seu encontro com as suas potencialidades. Então, você precisa olhar para isso, você precisa buscar esse crescimento em você, para que você possa ter uma vida realizada, né? Porque senão não vai. E para chegar no nível de realização, você precisa antes atender suas necessidades básicas, como alimentos, sono, né? Depois você precisa de um lugar seguro, desenvolvendo uma confiança ali, um teto para morar, né? Um trabalho para poder pagar suas contas.
Depois você precisa desenvolver autoconfiança, e quando você desenvolve a autoconfiança, o que que acontece? Você começa a desenvolver as suas potencialidades, e aí você começa a reconhecer o seu valor pessoal, e aí você começa a expandir o seu olhar, você começa a crescer verdadeiramente. Por isso é tão importante, gente. Agora eu vou parar um pouquinho para eu ler aqui alguns comentários que apareceram. Por isso faço de tudo para não deixar ninguém me esperando, mas sempre sou a que espera as pessoas. É, ali, o ideal é estar no tempo certo, né? Você também não chegar tão antecipadamente, que eu respeito com você, eu respeito com o seu próprio tempo também. Porque se você vai muito antecipado para um programa, para um encontro, para uma tarefa, para sei lá, uma entrevista, para uma reunião, você perde aquele tempo de espera, deixando de fazer algo para você. Então é bom tá aí uns 5 minutinhos antes, até 10 minutinhos antes, tá mais, né, tá respeitando o seu tempo. E lembrando, gente, que por mais que você faça a sua parte, tem gente que não vai dar conta, né. E a gente não faz pensando se o outro está correspondendo, a gente faz por nós mesmos, isso é muito importante. A Maria colocou: "Eu tenho muito medo de me afastar de meus filhos". Maria, aqui, o que que a gente pode pensar quando você fala isso? Talvez seja uma insegurança sua, ou talvez seja uma falta de confiança nos seus filhos, né. Então avalia um pouquinho, é o medo de ficar sozinha? É o medo de acontecer alguma coisa ruim com seus filhos? É o medo da perda? O que que é esse medo? Qual medo vem por trás? Precisa dar uma pesquisada um pouco mais profunda, né. Muito comum mulheres que se tornam mães, por exemplo, começaram a desenvolver medo da morte. Antes não tinha o medo da morte. E de repente começa a desenvolver o medo de morrer, ou o medo do filho morrer. Isso é muito comum. Por quê? Porque o amor materno é o amor mais forte que uma pessoa pode sentir, né? E junto com o amor, gente, vem o medo da perda. Porque aquilo que a gente ama muito, a gente não quer perder. E quando você é mãe, principalmente se você é mãe de filhos pequenos, você teme deixar os seus filhos e acontecer algo de ruim com ele, né, ou com eles. Então, como é que você pode trabalhar a sua autoconfiança e também deixar confiar nos seus filhos? Porque se você confia nos seus filhos, claro que dependendo da idade que eles estão, eles não têm como, né, ficar sozinhos, são totalmente dependentes. Mas se são mais um pouquinho com mais idade, o ato de afastar aos poucos, né, e claro, tomando muito cuidado para não ser negligente, mas é também de confiar que os filhos dão conta, de ensinar para os filhos que eles são capazes, assim como você é, porque senão pode gerar uma superproteção nos filhos, e gerando essa superproteção, seus filhos se tornam adultos inseguros e adultos que não reconhecem o seu valor, aí cai nesse medo de não se sentir capaz que a gente está falando aqui. Aí vira um ciclo vicioso. Então, olha para isso, se tiver dúvida, você pode mandar um direct. A Marli falou: até hoje sou comparada com a minha irmã. Dizem que eu deveria ser como ela, que é divertida, gosta de festa, animada, e eu sou quieta, calada, e que até incomodo as pessoas por ser quieta. Então, Marli, esse lugar de comparação é um lugar muito ruim, né? Porque é como se você, olha o que está falando aí, em outras palavras, como se você tivesse a obrigação de ser como a sua irmã. E cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua beleza, a sua luz e a sua sombra, sendo quem é. Todo mundo também passa por suas dores, né? O calo do sapato aperta para todos, no sentido figurado aí, né? Então, só a sua irmã sabe o que que é andar com o sapato que ela tem para ela ser alegre e divertida o tempo todo. Talvez ela esconda a tristeza dela. Não sei, estou aqui fazendo suposições. Mas só você sabe o porquê de você ficar calada, o porquê de você ser quieta. Talvez tenha, né, uma vergonha, uma certa timidez, porque tenha algo relacionado a essa insegurança que a gente vem falando aqui.
Então, são muitas questões que precisam ser olhadas, sabe? Para que a gente possa ressignificar a história. A Bianca colocou, me ajuda, Bianca. Eu expliquei isso para você lá no direct, tá bom? A gente já conversou sobre isso. Eu acho que a melhor ajuda que você precisa não é pedir dinheiro. A melhor ajuda que você precisa é encontrar um sustento para você, um trabalho para você, para que você possa aprender a confiar em você e para que você possa trazer uma vida digna para você e para os seus filhos. Ficar esperando que alguém dê para você sempre um dinheiro não vai te ajudar a sair desse lugar. Eu sei que você está passando por um momento muito difícil, mas eu dei para você lá alguns direcionamentos no direct, tá bom? Então, aqui na live, esse não é o lugar e nem o momento, ok? Eu não uso essas redes para este fim, tá bom? Eu torço aqui por você, eu envio as melhores energias para você e confio que você é capaz de encontrar dentro de você a sua força para você se tornar uma mãe, uma boa mãe, não só para os seus filhos, mas para você reconhecer o seu valor. Olha que a gente está falando de valor pessoal, né? Você tem valor pessoal, tenho certeza que você tem um dom, tenho certeza que você é capaz de fazer alguma coisa para você ganhar o seu próprio dinheiro. Para você, assim, você começa a confiar em você. Você adquire autonomia, confiança interna para superar os seus problemas. A gente ficar esperando sempre que o outro venha fazer por nós, a gente não cresce, a gente se mantém no mesmo lugar, um dia a gente tem, outro dia a gente não tem, e vem o desespero. Mas você poder buscar um lugar, como eu já conversei no direct lá com você, para poder desenvolver, encontrar uma maneira de conseguir o seu próprio sustento, é isso que vai definitivamente resolver a sua questão, tá bom? Então aqui não é o canal. Eu, eu não é a minha maneira de trabalhar, mas eu coloquei lá para você no direct, tá bom? A gente segue conversando por lá. Então, gente, o que eu tinha para falar nessa live é isso, sabe? O medo de não se sentir capaz acontece com muitas pessoas, é mais comum do que parece, e o bom é que tem solução, né? Ele tem um lugar, né, de ressignificar a história, e eu gosto de falar assim, gente, insegurança não é destino. Aquilo que te aconteceu no passado, não tem como mudar, foi um fato, né? E aprender a olhar para o seu passado também, não só com o olhar da crítica, especialmente para os seus pais, não só com o olhar da crítica ou da queixa, eu não tenho, por exemplo, vou usar um exemplo que apareceu aqui na live, né? Esse exemplo de ser comparada com a irmã, que é muito comum. Se tem uma irmã com a outra que as personalidades são muito diferentes, e para os pais é bom que os filhos sejam alegres e tal, eles gostam, eles vão estimular o outro a ser assim também. Então, aqui, os pais, qual era a provável intenção dos pais? De repente, tirar o filho da timidez, né? Acho que a Marli que comentou aqui com a gente, tirar os filhos da timidez, tirar a Marli da timidez, estimular ela a se comunicar com outras pessoas. Talvez tenha sido essa a intenção dos pais, mas a intenção nem sempre chega para nos trazer alívio, né? A intenção é uma, e às vezes, como a gente observa e a gente sente, como chega para nós, é diferente. Então, poder olhar para os pais, reconhecer a humanidade imperfeita e limitada que os pais carregam, assim como eu, você e a torcida do Flamengo, né? Então, assim, poder olhar para essa humanidade e enxergar a intenção atrás. Pais, geralmente, né, pais, que eu estou falando, pais de verdade mesmo, assim,
Não é que é de verdade, não gosto de usar essa palavra, não foi muito boa essa palavra que eu escolhi aqui agora não. Mas pais conectados com seus filhos, tá? Porque todos os pais são de verdade, né? Mas eu tô falando assim, pais mais conscientes, conectados, eles não querem o mal para o filho. E às vezes são duros, rígidos, exigem demais, porque tem uma crença de que a vida é dura. Então tá preparando o filho para se dar bem na vida, tá preparando o filho para crescer. E por um lado tá, é verdadeiro. Então nesse exemplo que foi aqui da live, talvez, né, a gente precisa se comunicar, talvez os pais estivessem muito preocupados, Marli, com a sua introspecção, com a sua timidez, e queriam estimular você a brincar com as crianças, ou a se comunicar, interagir, essa era a intenção, né? Mas como chega, chega como crítica, chega como tipo assim, o seu jeito não é certo. A sensação que dá é você é inadequada, você é calada, você é quieta, você é inadequada, você precisa melhorar isso para você se sentir. Você tem que ser igual a sua irmã para você ser reconhecida, para você, sei lá o quê, né? Então, a gente precisa olhar um pouquinho para os dois lados, porque a gente consegue. Tá ok com os nossos pais, com a humanidade dos nossos pais, assim também a gente tá ok com a nossa humanidade. Aí ela colocou: "Sou diferente da família, muito diferente dos meus irmãos. Nunca foi suficiente que eu fazia ou faço". Sim, essa é uma dor, né, de às vezes não receber um elogio, de às vezes não receber um olhar, um apoio, isso dói mesmo. Mas acredite, você trabalhando o autoconhecimento, você consegue ressignificar a história e começa você mesma a validar você. Você mesma reconhecer que até onde você chegou, trilhando toda a jornada que você fez, só você sabe por todos os desafios que você já passou. Só você sabe quantas noites em claro você passou, quantas noites você chorou, ou dias, né? Só você sabe. Então, aprender a validar a sua história traz autoconfiança, traz reconhecimento do valor pessoal e começa a trazer uma certa independência daquelas pessoas, mesmo que eu só... E a gente pode continuar amando, tá? Mas sai desse lugar de precisar que o outro reconheça você, que o outro valide você, que o outro fale: nossa, você é muito bacana, você é isso que você... E começa você mesma a dizer, tá? Então, alguns pontos aqui para ajudar a desenvolver, a destravar esse medo, tá? Que aqui eu vou dar como exercícios, vamos colocar assim. Coloque no papel as suas qualidades, o que você tem que é bom, que você reconhece de verdade, né, que é bom. Escreva no papel. Segundo, comece com coisas pequenas para superar esse medo de não ser capaz. Então, comece a ler um livro e se comprometa a ler o livro do primeira página até a última página, mesmo que o livro seja ruim, porque isso é um exercício, né, de você dar, fazer de você dar sua energia para concluir algo pequeno, e aí você vai treinando com algo pequeno, daqui a pouco você está fazendo algo médio, e daqui a pouco você está fazendo algo grande. Aprenda também a olhar para a sua humanidade. A nossa humanidade perfeita, limitada em evolução, que eu sempre falo aqui, a gente não vai conseguir fazer tudo de uma vez. E a gente não precisa ser Mulher Maravilha. A gente não precisa negar a nossa fragilidade. Precisa ter muita força para mostrar a fragilidade. Então, olhar para esse lado também, sabe? De poder abraçar a sua humanidade imperfeita. Ah, eu não sou suficiente, totalmente suficiente. Sim, eu não sou, mas eu tenho essas e essas e essas qualidades. Nesse campo, eu sou suficiente. Aqui eu dou conta. E daqui a pouco eu começo a dar conta de mais um pouquinho de coisa. E assim vai aumentando, vai ampliando, né? Minha mãe, eu sei que tentava me fazer mais forte, mas ela nunca me comparou ou tratou mal. Mas meu pai parecia ter prazer em dizer que meus irmãos eram melhores do que eu. Pode acontecer. Às vezes o seu próprio pai não sei a história dele, talvez valha a pena você buscar a história. Talvez o seu pai está repetindo um padrão que foi feito com ele, né? Ou repetiu um padrão que ele também passou. Então, muitas e muitas coisas podem acontecer. Por isso é importante a gente olhar para a nossa história, porque é como pegar o fio.
sabe, um novelo, assim, a ponta do novelo, que aí você descobrindo a ponta, você consegue fazer um crochê, por exemplo, um tricô, mas enquanto tá lá embolada, assim, a ponta tá toda misturada, não sabe o que que é, não dá para fazer nada com aquilo. Então a gente olhar para nossa história e descobrir lá, esse ponto de eu ter sido comparada me machucou demais. É uma dor profunda minha. Como eu ressignifico essa história? Como eu não, porque muito provavelmente você deve se comparar com o outro também. Muitas vezes a gente repete aquilo que fizeram conosco, a gente mesmo repete com a gente. Então, provavelmente provável, tá? Depois você me conta. Você se compara com outro. Você olha para outra mulher e você acha ela mais bonita, mais inteligente, ou um tanto de outras coisas que for mais capaz do que você. Então, muito provavelmente você repete aquilo que seu pai fez com você, dizendo para você que você não é capaz, ou que você não é bonita, ou que você ou. Então, como é que ressignifica essa história? Primeiro ponto, tomando consciência disso e quando vier o pensamento, fala alto lá. Eu tenho meu valor, eu tenho minha beleza. Não sou nenhuma Gisele Bündchen, não, mas eu tenho minha beleza. Pode ser que a beleza seja só interna, porque o físico, né, a nossa casca aqui é só uma moldura, né? O que que a gente prefere? Se relacionar com alguém maravilhoso, completamente sem caráter, ou relacionar com uma pessoa comum, que não é uma beleza estonteante, também não é a pessoa mais feia do mundo, ou até a pessoa mais feia do mundo, né? Mas que é coração puro, caráter bom, pessoa digna, honesta. Então, tem muitas maneiras da gente enxergar, né? Tem muitos tipos de pessoa. E você tem o seu valor. Aprender a reconhecer isso você mesma, para não ficar dependente, né, desse lugar do outro. E também existe técnicas, né, mesmo que as pessoas já tenham falecido, na Gestalt terapia a gente usa isso, no método TIP eu uso também, para a gente ressignificar a história até com pessoas que já faleceram. É possível, porque aí a gente começa a compreender o que que aquela pessoa queria fazer. Tem um filme que eu gosto muito quando a gente vê isso, que chama O Diabo Veste Prada. É a história de uma mulher muito bem-sucedida que trabalha no ramo da moda, maravilhosa. Eu esqueci o nome da atriz, deixa eu ver se eu lembro. Se alguém lembrar, tiver aqui comigo ao vivo lembrar, me fala. É uma atriz super famosa, muito bonita, uma senhora super elegante. Daqui a pouco eu vejo se eu lembro. Ela é meio carrasca, sabe? Ela é meio meio não, ela é bem arrogante, bem arrogante. Ela entra, o povo já abre a porta para ela, todo mundo tem medo dela, e de repente Mary Streep, isso mesmo, Angélica, obrigada. E de repente ela entra uma estagiária, nem sei se é uma estagiária, mas entra uma assistente, não é estagiária, uma assistente, super novinha, desconectada da moda, tem o próprio ritmo, a própria beleza na hora de vestir, é o jeito que ela gosta de vestir, e as duas ali começam, e ela vira assistente direta dela, da Meryl Streep, que eu não lembro o nome dela no filme, mas vale a pena assistir esse filme, O Diabo Veste Prada, tá? Porque ali ela é crucificada, criticada, rejeitada, e ela vai e se esmorece, ela dedica a vida toda dela em prol daquele trabalho, o relacionamento dela fica balançado, fica perdido, e ela vai, até o momento que ela enxerga que não é aquilo que ela quer. E aí é muito legal. E aí a Meryl Streep faz isso com ela, olha que legal que é. Tratava ela dessa maneira, com crítica, rigidez e muita exigência, porque se reconhecia nela, via nela a mesma força que ela via dentro dela. E foi assim que ela chegou aonde chegou. Então, o que que ela queria? Estimular aquela assistente a crescer na vida, mas de um jeito meio torto, né? Um jeito meio, né, pesado. Mas, então, por isso que eu tô falando, tem os dois lados da moeda em tudo que a gente vive. Era crítica, era rígida, era tudo de ruim com a estagiária, com a estagiária, com a assistente,
mas aquela crítica, aquela rigidez, tudo fez a assistente enxergar que aquilo, ela não queria aquilo para a vida dela, e fez ela transformar a própria vida. Então, olhar também para os nossos pais, imperfeitos, limitados, que têm suas histórias, às vezes os pais foram assim com ele, e de repente o pai estava lá tentando estimular, porque era um filho que admirava. O ser humano é meio maluco mesmo, a gente é meio maluco. Meio, às vezes não consegue expressar tudo o que a gente sente, é uma outra dor do ser humano, ser capaz de expressar. Já fiz live sobre isso aqui, né? Fiz rios aqui já. E aí a Marli coloca assim, sou exatamente assim. E ainda não consegui mudar isso, já assisti esse filme. Pois é, a gente reconhecer que é assim é o primeiro passo para a mudança, tá? A gente reconhecer que a gente é assim e parar de criticar. Aceitar que a gente é assim e buscar um caminho para ressignificar a história. Porque só reconhecer que é assim, aceitar que é assim, não fazer nada com isso, não vai levar a lugar nenhum. Vai permanecer onde você está. Então, buscar um caminho, uma trajetória, e aí eu falo caminho do autoconhecimento, né? Para buscar dentro de você os recursos que você já tem. É isso que eu ensino para as minhas alunas dentro do curso Sementes do Florescer. E é isso que eu ensino também para as minhas mentorandas que eu acompanho individualmente, tá? A ressignificar a história e a reconhecer o próprio valor e a partir daí se relacionar primeiro e melhor com elas mesmas e depois se relacionar melhor com o outro. Tá bom, gente? Já falei um monte. Tem 1 hora que eu tô falando aqui com vocês e eu quero agradecer pela presença de todas as pessoas, pela participação, pelas pessoas que trouxeram suas histórias, que comentaram aqui suas dores e dizer para vocês que é muito possível ressignificar esse medo. Precisa olhar para a infância para ver onde foi, o que foi que aconteceu na infância que gerou esse sentimento de menos-valia e essa insegurança. Colocar em escrever, reconhecer, desenvolver valor pessoal, buscar o caminho do autoconhecimento, buscar uma terapia, uma mentora para ajudar o caminho. Esse caminho não é fácil de trilhar sozinho, precisa de alguém que já tenha percorrido o caminho para caminhar junto, né? Para estimular o crescimento, mas buscar. Então, de exercício hoje para vocês, eu vou deixar aí. Escrevam, escrevam aí quais são os recursos, nem são os recursos, quais são as suas características positivas e que você se comprometa com você, eu vou fazer um convite, que você se comprometa com você a fazer uma única coisa do início ao fim. Por exemplo, ler um livro. Por exemplo, pegar seu armário para arrumar. Qualquer coisa que você quiser, mas pegar do início ao fim. E aí repetir, repetir, repetir isso como um exercício, né, de comprometimento com você. Quando você conclui tarefas, você encontra dentro de você a sensação de ser capaz. Eu fui capaz de ler o livro inteiro, eu fui capaz de arrumar o meu armário inteiro, eu fui capaz né, sei lá, por exemplo, teve pessoas que falaram assim, eu não consigo dirigir. Então, se comprometa com você de fazer exercícios pequenos, estando com alguém, ou pede, ou vai atrás de uma outra escola, faça algumas aulas de rua de novo, mas se você já dirige com uma certa insegurança, começa todo dia, eu vou sair da minha casa uma volta no quarteirão, como exercício. Daqui a pouco eu dou uma volta no bairro. Aí daqui a pouco eu estou indo de uma ponta a outra da cidade. Daqui a pouco eu estou arriscando a expandir, superar os medos que eu tenho. Porque para superar medo a gente precisa de 2 coisas que eu acho muito importante falar aqui para a gente finalizar. Primeira coisa, respeitar o medo e vai até onde você dá conta. Porque se você não respeita esse limite, você volta com as críticas. Nossa, eu fiz isso e não consegui. Nossa, eu não sou capaz mesmo de fazer nada. E volta para o mesmo ponto lá de trás, a mesma ladainha de blá 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 na cabeça que te deixa insegura e que te faz se sentir incapaz, né? Então, primeiro ponto é reconhecer seu limite. Não dá o passo maior que a perna. Começa com coisas pequenininhas. Se comprometa com um livro ali de 100 folhas. Daqui a pouco você está lendo de 200, 300, 400, 1000 páginas. Então, comece pequeno, não comece grande, porque se você começar grande, existe a possibilidade de você não concluir. E concluir faz você confiar em você. Concluir o que quer que você tenha se comprometido a fazer, faz você desenvolver o seu senso de capacidade, né?
E outro ponto é ultrapassar o medo, ultrapassar o conforto, ultrapassar o comodismo, né? Porque às vezes, vou ler um livro não, porque eu vou ficar aqui vendo um filme. É mais cômodo. É cômodo, mas onde o filme vai te levar? Você vai assistir um filme de início ao fim, a não ser que você nunca assista, aí tudo bem, pode ser como exercício, mas essas coisas que a gente fica meio que deitado, mesmo meio relaxado, não ajuda, a gente precisa superar essa dificuldade relacionada ao comodismo. Fazer por onde? Crescer e evoluir. Ok, gente? Então, uma boa noite para vocês. Toda terça, 8 horas da manhã. Toda quinta, às 8h30 da noite, tem live. Fique de olho nos meus stories, porque lá eu faço perguntas sobre os temas que vocês querem aqui, sobre como aquele tema reverbera na sua vida, qual a dificuldade que ele traz, qual a limitação que você sente em relação ao tema no dia a dia. Quando vocês são claras, né, comigo lá no direct ou até nas caixinhas de perguntas, eu consigo ser pontual e ajudar vocês mais especificamente. Tá bom, gente? Então, muito obrigada, um ótimo final de semana para vocês e a gente se vê na terça-feira, às 8 da manhã. Um beijo grande, fiquem todos com Deus.